Sobre essas fiscalizações e também a importância de denunciar o descumprimento dos decretos do governo, a gente vai conversar agora ao vivo com Bianca Carvalho. Bianca, boa tarde para você. Quando a gente acompanha essas imagens, a gente lembra que essa semana o secretário de Saúde do Estado, André Longo, falou exatamente desse setor de bar, de restaurante, que pediu tanto a reabertura, mas que agora conta muito com os proprietários, com a ajuda das pessoas, para evitar essas cenas. Como é que está funcionando essa fiscalização e que conta também com o apoio da Polícia Militar? E vai ter que ter essa ajuda, né? Vai ter que ter essa ajuda, Pedro, porque, veja, se o dono do bar ele para de servir, na hora em que é o limite de horário de funcionamento, as pessoas vão embora, que ninguém vai ficar lá sem receber nada, né? Sem receber, sem ter o que beber, o que comer. Se parar de servir, já ajuda um bocado. Se continuar servindo, infelizmente, as pessoas vão continuar lá. O danado é que se pediu tanto para essa volta, eu estava conversando aqui com o Tenente Coronel Brito, que é o assessor de comunicação da Polícia Militar, se falou tanto disso, e agora a gente está às voltas com essa situação. Em muitos locais, Tenente Coronel, sem controle, e as pessoas não somente indo sem máscara, ficando o tempo todo sem máscara, como também não respeitando o horário, se aglomerando. Parece que não está acontecendo nada. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Pedro. É verdade, Bianca. Estamos na luta ainda. Desde março até o dia 15 de agosto, já computamos em denúncias 90 mil, todas voltadas para o descumprimento às medidas sanitárias contra a Covid-19. Que tipo de denúncia, assim? Quando você fala 90 mil... Aglomerações. 52 mil desse total são aglomerações. O restante tem a ver com bares e restaurantes não cumprindo as medidas sanitárias. Então, não cumprindo. Exatamente, não cumprindo as medidas sanitárias. E aí o que vocês fazem? Vocês chegam, interditam, fazem o quê? Muito bem. Havendo a denúncia... Vou providenciar aqui uma sombrinha para o senhor, peraí, porque tá uma chuva muito grande aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui a sombrinha, porque senão a gente vai de repente aqui, é assim, chove no meio do sol. Pronto, segure sua sombrinha. Pronto, pode falar. Bianca, o que a população deve fazer? Usar o 190. É através do 190 que é acionada a equipe de policiais que se dirigem ao local que esteja praticando essa infração, para que seja adotada providências para regularização em loco, ou seja, lá mesmo vai ser regularizado. O proprietário do estabelecimento ter que se adequar às medidas sanitárias previstas no decreto. Vocês estão fazendo como? Vocês estão dizendo assim, fecha que já passou do horário, ou vocês estão dizendo interdita? O que vocês estão falando quando vocês chegam? Tem primeiro uma advertência ou vocês já chegam resolvendo? A presença policial, Bianca, já é suficiente para o estabelecimento se adequar à norma. Muitas vezes eles estão desobedecendo a norma, achando que a polícia não vai chegar lá. Mas vamos sim. E assim que chega, ele vai ter que se adequar imediatamente. Caso contrário, ele vai ter o fechamento do estabelecimento. Se for fora do horário, já estará sendo já está errado. Obrigado a fechar. E se for dentro do horário, todo mundo aglomerado e sem máscara, aí vocês pedem para fazer como? Ele vai ter que se adequar ao que está previsto no decreto. A capacidade máxima prevista de 50% do estabelecimento ao distanciamento, então vai ter que haver o esvaziamento necessário para se adequar ao decreto. E essa história, o proprietário desse bar que foi interditado ontem, ele disse que dentro do estabelecimento dele, ele está assim, respeitando essa história de metade da capacidade, as mesas afastadas. Ele disse que fora de controle a história está fora. E para isso, e se a resposta for essa, também tem que cuidar de fora, né? Não é suficiente essa resposta para que ele continue executando o seu trabalho. Ele é responsável para que nós consigamos conter a proliferação dessa doença. Todos nós somos responsáveis, mas o comerciante ele tem uma responsabilidade muito alta. Primeiro, ele tem que prover também no seu estabelecimento medidas sanitárias que adequem-se para que o cliente possa utilizar. O álcool em gel está disponível, a possibilidade do banheiro em condições para que possa se lavar as mãos e o distanciamento previsto no decreto. Então ele é corresponsável. Essa resposta dele não será suficiente para manter o estabelecimento aberto. Sem dúvida. A gente pode mandar, Pedro, que vai participar dessa conversa, Tenente Coronel, mas a gente lembra que tem o 190 de vocês, as pessoas podem ligar e fazer denúncias, e também tem um número, gente, do WhatsApp do Procon. Aqui uma loucura o tempo, né? Parou de chover. Pode jogar aí seu guarda-chuva fora. Então, o 31817000 é o número do Procon. Você pode ligar para o Procon e mandar vídeo
como pessoas mandaram vídeo desse bar que foi fechado ontem. E Pedro quer participar dessa conversa. Pedro, que triste a gente está dizendo isso, né? A gente falou tanto sobre a necessidade de retomar a atividade econômica, o sufoco que esse pessoal estava passando com tudo fechado. Aí agora a gente vê o funcionamento, mas só que desse jeito, desordenado, com as pessoas sem cumprir o básico, o mínimo. E de certa forma, né, Bianca, esse registro ele é importante até para o governo estar sabendo quem está cumprindo a determinação, né? Até para saber qual é o setor que pode regredir, né? Desde o início do plano de convivência, o governo vem falando que pode voltar a fechar alguns setores. Eu queria que você perguntasse aí para o representante da Polícia Militar se o bar for reincidente, se o restaurante for reincidente, porque há uma orientação, uma advertência, mas se ele for reincidente, se vier acontecendo o tempo todo, o que é que acontece? Porque Pedro está preocupado com o seguinte, Tenente Coronel, se o bar for reincidente, tem uns que a gente já sabe, tem uns que a gente passa na frente e vê todo dia a mesma coisa. Então, se for reincidente, vocês foram, avisaram, fecharam, ou então orientaram, advertiram. E se acontecer de novo, qual é a ordem? Bianca, toda vez que a Polícia Militar chega a um estabelecimento infrator dessa natureza, ela vai compor o BO. E vai constar no sistema que aquele estabelecimento praticou algum tipo de infração. Pode ter sido resolvido no local ou será conduzido à delegacia o proprietário para dar esclarecimento, podendo ser autuado pelo artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Caracterizando a infração, pode ir de 1 mês a 1 ano. Agora você pergunta, ele voltou a funcionar, é reincidente, possivelmente será fechado. Tá certo. Tenente Coronel, muito obrigada pelas explicações. A gente espera que não precise chegar a isso, né, Pedro? É tão simples observar aquilo. Não tem um horário, todo mundo sabe, respeita. Não tem um jeito que tem que ficar lá, respeita. Se não fizer assim, vai ser difícil. Pedro.